programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez estamos com o programa Medicina em Destaque, trazendo para vocês as curiosidades e algumas informações assim científicas, técnicas. Por que científicas e técnicas? Porque os nossos entrevistados são profissionais de alto quilate, são profissionais que têm um prestígio e uma qualificação profissional para vir a este programa. Obviamente, todos virão, mas sabemos que nós escolhemos porque pedem informações sobre determinadas áreas. E as informações que nós vamos ter hoje é de interesse de cada um de nós, tá certo? Nós estamos aqui com a doutora Aline Carvalho e nós vamos falar sobre sepsis. Algumas vezes, ou septicemia, ou infecção generalizada, algumas pessoas têm essas informações. Mas, inicialmente, nós damos as boas-vindas à doutora Aline. Doutora Aline, muito obrigado por estar aqui no nosso programa. Difícil de tirar essa profissional das suas atividades, mas, felizmente, para todos nós, ela chegou e está aqui. Eu que agradeço, doutor Jesse. É muito bom estar aqui e falar de um tema tão importante, né? Eu sou da área de UTI, sou intensivista, mas e aí as pessoas associam UTI como algo, assim, último caso, né? Não, e às vezes as doenças que levam o paciente à UTI podem acontecer dentro de casa, né? Que é como o caso da sepse, né? Já a sepse pode começar dentro de casa, né? Pode. Então, assim, por que a gente traz esse tema também, né? Agora, dia 13 de setembro, é o Dia Mundial da Sepse. E ao contrário do infarto, do AVC, que todo mundo já ouviu falar, tem alguma ideia, né? Derrame, AVC, infarto, pneumonia, até que é uma infecção. Muita gente não sabe o que é sepse, acha que é algo muito raro. E, na verdade, é a doença que mais mata os pacientes que estão internados. Podem começar dentro de casa, mas uma vez internada, você tratou a doença que levou para o hospital. Então, você se acidentou, passou aquela fase ali do trauma, ou você teve um infarto, teve um AVC, passou aquela fase inicial, a maioria dos pacientes vai morrer por sepse, que é uma resposta inadequada a uma infecção, quando o seu organismo reage de forma inadequada. E para melhor acesso a essa informação, o nosso telespectador, né, tem a maioria é leigo, e vamos começar por infecção. O que é uma infecção? Muito bom, doutor Jesse. Então, infecção é quando um organismo, pode ser um vírus, uma bactéria, até um protozoário, como o caso da esquistossomose, a malária, né, que tem na região norte, ou até um fungo, né? Então, micro-organismo, micróbios, como a gente falava antigamente, invadem o nosso corpo. A gente já tem alguns naturalmente, algumas bactérias que fazem parte do nosso organismo, mas quando bactérias patógenas, que a gente fala, né, que causam doenças, a gente tem contato com ela, ou por contaminação, ou por transmissão, né, as doenças infecto-contagiosas. E aí o nosso corpo tem uma resposta que é reagir àquele micro-organismo. É por isso que vem a febre, por isso que vem os calafrios, esse é o nosso corpo combatendo. Às vezes, a gente consegue combater sem precisar de remédio, e aí até é interessante, né, já aproveitando o espaço, porque nós médicos falamos muito, é uma virose. E muita Sim. gente não dá um valor porque acha que não é, mas a virose nada mais é do que uma infecção causada por um vírus. Então, a COVID, por exemplo, é uma virose que foi um pouco... Os cuidados dos sobreviventes. Essa infecção, ela, às vezes, ela tem um órgão-alvo, mas se espalha, né? Então, esse folder, na verdade, é porque a gente sempre fala muito de sepse, nesse Dia Mundial da Sepse, mas muitas pessoas que sobrevivem à sepse também continuam precisando de acompanhamento. Senhor, teve sepse, estou imunizado. Pois é. Então, só voltando assim, a questão da virose é uma infecção causada por vírus. Por exemplo, a COVID é uma virose, a influenza, a próprio HIV é uma infecção causada por vírus, podem ser bactérias, e quando o nosso corpo reage de uma forma inadequada, comprometendo outros órgãos, e aí a gente tem a sepse. Existe, assim, na infecção, vamos passo a passo para uma compreensão, existem os sinais e sintomas que acompanham, né? Já falou algum deles, a febre,
astenia, alguma coisa assim nesse sentido, ou a fraqueza, mas que outros sintomas assim são típicos de uma infecção? Isso. Então, a febre chama muita atenção, principalmente quando ela fica prolongada, né? Você toma remédio, toma um antitérmico e não melhora. Quando passa de valores acima de 38, 38,5 também chama atenção, é um sinal de alerta que a gente chama. Mas também tem que prestar muita atenção na temperatura muito baixa, principalmente idosos, né? Então, temperatura abaixo de 35,5, 35, crianças abaixo de 36, tem que ficar atento quando vem acompanhado, né? Aquela fraqueza, tanto adultos, idosos como crianças, a moleza, falta de apetite. Um sinal que chama muita atenção e que às vezes a gente não dá tanto valor é parar de fazer xixi, né? O idoso, às vezes a gente pergunta, e a gente pergunta, nossa, tá urinando? Não, faz 3 dias que não urina. Então, essa pessoa já está 3 dias com algo desarranjado e que já poderia ter procurado, né, o serviço de saúde. Diarreia, o próprio vômitos, né, pensando em algo de trato gastrointestinal, né, de abdômen. Aí a gente tem os principais focos, né, a pneumonia, uma tosse com expectoração, com catarro verde, falta de ar, aquela tosse com dor no peito, somada aos outros sintomas, né? Urina, se tiver ardor para urinar, né? Não espere, gente, quando você tem esses sintomas somados a febre, falta de apetite, moleza no corpo, queda, assim, parando de urinar, principalmente idoso, não espere ficar de um jeito que não tem mais o que fazer para procurar um serviço de saúde. Né? O coração também responde, acelera um pouquinho. Isso, o coração pode estar mais acelerado. E aí o idoso, às vezes, toma remédio para baixar a frequência e não vai ter isso. Então, acho que está tudo bem, mas não. Criança também, quando está com o coração muito acelerado, respiração acelerada, pode ser sinal de que a infecção aí desregulou. Existem também, assim, uma patologia e um outro quadro, que é a criança que modifica o sistema imunológico, por exemplo. O diabético, o portador de diabetes, disfarça muito um problema de infecção. E criança também, né? Então, assim, o idoso, diabético, a criança às vezes não vai fazer aquela febre prolongada que chama atenção. E, por exemplo, agora eu estou trabalhando muito com paciente oncológico. Então, pacientes que fazem quimioterapia, que a gente chama, tem alguma imunossupressão, pacientes com doenças reumatológicas que usam corticoide dose alta, né, lúpus, artrite. Então, às vezes não vai ter todos esses sintomas, somente a febre, mas a gente tem que ficar muito atento à mudança de comportamento, né, tanto da criança como do idoso, diabético. Então, falta de apetite, aquele idoso que está mais quietinho, que está mais sem falar muito. Às vezes, por exemplo, a gente vê muito caso de idoso que é agitado, né? Tem alguma demência, muito agitado. E às vezes, quando está muito quieto, a família dá até graças a Deus, né? Não, hoje ele está bem. Mas é um alerta. Mas é um alerta, né? Uma coisa é você ficar ali umas horinhas dormindo, outra coisa é isso se prolongar, comprometer a alimentação, a ingesta de líquido, que é uma coisa também, doutor Jéssica, muito comum. Tanto o idoso como a criança. Perde o apetite, não pede água, né? Porque em geral são tanto o idoso mais acamado e a criança muito pequena, às vezes não tem esse hábito de ele mesmo ir pegar água, então não pede, as pessoas não dão água, e aí tem a desidratação, que também é algo que agrava o quadro. Existe um score, assim, da infecção, quer dizer, uma infecção leve, moderada, grave, que valores ou que parâmetros se tem para fazer esse score? Então, a gente tem alguns scores hospitalares, mas em casa, o que a gente faz é isso. Durante a febre, o coração pode acelerar um pouquinho, pode chegar ali em 80, 90 batimentos por minuto. Passou a febre, normaliza. Se a febre não passa, mantém a temperatura acima de 38, ou mesmo a febre passando, esse coração continua acelerado, somente acima de 90 a 100 batimentos por minuto. A respiração, somente em adulto e idoso, acima de 20 por minuto, criança um pouco mais. Fizer pouco xixi, você contou ali umas 6 horas, no período da tarde, aquela pessoa não foi nenhuma vez, ou fez menos de 100 ml, aquela urina muito escura, isso aí tudo são... Ou o idoso, a criança que estão muito sonolento. Para abrir o olho, você tem que chamar,
né? Você tem que fazer, não tem que tocar, você chamando a pessoa não desperta, ou sacudir. Abre o olho, fica um pouco ali e fecha de novo. Isso tudo são alguns sinais que a gente já diz, vai para o hospital. Pode ser sepse. Em casa, vigilância familiar, né? E muitas vezes as crianças são terceirizadas hoje em dia, né? São levadas às creches, então o profissional daquela instituição de ensino, muitas vezes, os colégios têm muito isso, né, essa preocupação, mas algumas vezes são negligenciadas, né? Que orientações poderiam dar para esses profissionais na família e em casa? Quanto ao hospital, a gente faz uma segunda etapa aqui, que vai ser interessante. Eu achei isso, porque as pessoas, a população, e a gente se inclui nisso, a gente fica naquela, né? Não quer ir para o hospital por qualquer coisa, porque tem aquela ideia do hospital cheio, infectado, vai demorar muito, fila de pronto-socorro ou UPA, mas também não vou deixar de levar quando precisa, né? Eu acho assim, a febre sempre é um sinal de alerta que chama atenção, criança, idoso, qualquer idade. Tomou o remédio, passou, não voltou, voltou menos, até 37,5, uma febre que cede com remédios, dá para você observar, porque se realmente for só uma infecção viral, o próprio corpo vai driblar isso, né? Mais de 3 dias já é algo que chama atenção, e aí eu também faço um alerta e um apelo. Gente, cuidado com a automedicação, né? Principalmente disfarçar, ou ter um efeito contrário, muitas vezes. Principalmente antibiótico, né? Comprou um antibiótico para tratar uma infecção urinária de uma tia, sobrou ali uns comprimidos, vou tomar. Porque qual é o problema do antibiótico dado de... Dizem assim, até para não perder o dinheiro, né? Olha ali, ou então, não, a farmácia de bairro, eu sou amiga do farmacêutico, ele me vende sem receita. Como a gente falou, o nosso corpo ele tem bactérias que fazem parte, né? Às vezes que são bactérias boas, a gente pode falar, ajuda a nossa regulação intestinal. Saprófitas, né? Isso, ajuda nossas vias aéreas a manter tudo em equilíbrio. Você toma um antibiótico errado, de forma inadvertida, você mata essas bactérias boas e você dá espaço para as patógenas, para as bactérias realmente que causam doença, se proliferarem. E aí algo que poderia ser benigno, até uma infecção viral, vai se tornar uma infecção bacteriana, que já é mais grave e bem mais forte. Se chama isso em medicina de germes oportunistas, né? Isso. Então, eles têm um espaço lá e eles dizem, opa, que lugar bom. E assim, um dos problemas que a gente está vivenciando atualmente, enquanto área de saúde, é que nossos antibióticos disponíveis para tratamento, tanto para casa como dentro do hospital, então a gente está acabando as nossas opções. Tem crescido muito isso, os laboratórios têm acompanhado essa progressão de... Porque há pouco, diz que a engenharia genética ia derrubar prateleiras de livros e farmácias também. Né? Infelizmente, doutor Jé, essas bactérias estão indo mais rápido do que nós humanos, mesmo com toda a tecnologia, estamos conseguindo criar novos antibióticos, né? Às vezes a gente vê no jornal superbactérias. O que são essas superbactérias? São bactérias que já não morrem com nenhum antibiótico que a gente tem atualmente assim, disponível para uso. Claro que tem alguns em testes, os laboratórios sempre estão tentando novos antibióticos, né? Que aí já tem a questão do custo, são muito caros, aqui no Brasil já demora um pouco mais a chegar, tem que ter liberação da Anvisa, todos os testes. Então, é isso que acontece quando a gente usa muito antibiótico mais fraco, entre aspas, né? As bactérias mais simples vão morrendo e só vão sobrando aquelas realmente que não morrem por nada. As bactérias, elas são germes que conseguem mudar sua genética muito fácil, mais do que os vírus, principalmente, mas bactéria também, mais rápido do que a gente tem conseguido criar terapias contra elas. Né? Nós perguntamos inicialmente pelos cuidadores, né, e professores, ele vai perceber se a criança está febril, vai perceber também que a criança está debilitada. Então, ou até não considerar essa debilidade, familiares também. Mas quando chega no hospital,
né, deve-se levar a um hospital para que o médico, com sua experiência, com o seu saber, possa fechar um diagnóstico e indicar o antibiótico correto. Mas dentro do hospital, havendo internamento, aí existe uma outra equipe, né? Não é só o médico que trabalha, né? Que outros profissionais podem e devem e estão à disposição desse paciente. Então, doutor, isso que você falou é muito importante. A sepse é uma síndrome, é uma doença que ela precisa de tratamento multidisciplinar, né? Primeira questão, reconhecimento. Isso que você falou é importantíssimo. A mudança de comportamento, tanto da criança como do idoso, principalmente. Porque nós adultos, a gente meio que se conhece, né? A gente sabe quando não está no nosso normal, né? Mas a criança e o idoso nem sempre vão falar isso. Então, a criança que não parou de brincar, parou de comer, ou o idoso que parou, está mais quietinho, com outros sinais de infecção, leve para o hospital. E aí, essa preocupação que a gente tem de ficar muito tempo na fila, ficar muito tempo aguardando, as UPAs e os hospitais têm a triagem. Então, chegou ali na triagem, ele vai medir sua frequência cardíaca, sua pressão arterial. A pressão baixa, nesse caso, é até mais preocupante do que uma pressão alta. Certo. Que a gente, não, a pressão não está alta, mas às vezes a pressão muito baixa preocupa também. A frequência respiratória, a temperatura, eles veem que pode ser uma sepse, né, com uma infecção, esse paciente já ganha uma prioridade. Sendo realmente uma sepse ou provável sepse, ali a equipe tem 1 hora para começar a agir. Então, assim, vocês verem como é uma doença que exige tempo. Dentro do hospital, quando a gente faz a suspeita, é 1 hora para a gente coletar exames, para a gente fazer o exame. Exatamente. Esse agir consiste em quê? Coletar exames, fazer exames. Fazer exames, coletar exames de sangue, de urina, para a gente tentar achar qual é a bactéria. Ao mesmo tempo que está hidratando. Fazendo o soro na veia para hidratar, vendo como é que está a hidratação, vendo como é que está a urina e já iniciando o antibiótico, se a principal hipótese for bacteriana. Neste cenário aí, existe assim, uma preocupação sempre do quadro agravar e levar para uma UTI. Que critérios assim, são utilizados para indicar uma UTI para esse paciente? Se esse paciente tiver com dificuldade de respirar, porque às vezes mesmo não sendo uma infecção no pulmão, que é uma das mais comuns, mas o nosso corpo entende que aquela infecção está exigindo muito dele. Então, dependendo das condições desse paciente, das doenças que ele já tinha, da idade, do peso dele, aquele pulmão vai ter que trabalhar muito para... O nosso corpo é uma máquina, né? A nossa máquina e o nosso combustível é oxigênio, um deles, né? Então, você está precisando trabalhar mais, você vai respirar mais rápido. Se essa falta de ar for tão importante a ponto de não conseguir melhorar ali na sala de urgência, precisa ir para a UTI. Se a pressão cair muito, então, mas a minha pressão já é baixa, é 9/6, mas se tiver 7, já é algo que preocupa, 8. Ou então, não, minha pressão normalmente é 14/8. Se está em 10/6, também vai preocupar. Ou se aquele paciente estiver muito sonolento, quase ali num estado de um coma, ou quase isso, um torpor. Isso aí tudo são sinais que esse paciente precisa ir para uma UTI para a gente observar melhor, fazer uma monitorização, uma vigilância, um trabalho mais em cima. E aí, só continuando aquele ponto, qual é o papel das outras equipes, né? Então, o médico vai fazer a prescrição do antibiótico, o exame, mas a enfermagem é importantíssima para os cuidados com a pele, né? Então, a gente estava falando do diabético. O diabetes tem que ter muito cuidado com infecções de pele, né? Porque ele pode ter feridas, pode ter infecções e não perceber, né? Então, cuidados com a pele, essa monitorização desses sinais vitais, esse cuidado para que todas as medicações sejam feitas no horário correto, na precisão, né? A gente tem 1 hora para fazer o remédio, o cuidado com a coleta de exames, tudo isso é importante. O cuidado tem um termo que a gente usa no hospital chamado dispositivos. O que é isso? Né? São todos não posso dizer, todos os objetos que a gente usa para ter acesso a esse paciente. Então, um acesso venoso, às vezes a gente pega aqui na veia mais grossa, né, na clavícula, no pescoço, ou até no braço. Então, aquele acesso venoso que fica, a gente tem que ter um cuidado para ele não infectar.
Quando criança, pode chamar o cirurgião pediátrico para dissecar, né? Isso, Então, isso tem que ter muito cuidado, e a enfermagem é muito importante nisso, para que esse paciente que já tem uma infecção não vira pegar novas infecções dentro do hospital. Fisioterapia, importantíssima. Todo paciente com sepse, aí, por isso aquele cartaz, tem risco de ter fraqueza muscular depois. Então, é um paciente que às vezes vai ficar com os músculos atrofiados depois da internação, vai ter mais dificuldade para caminhar, mais dificuldade para se fazer suas atividades diárias, né, de tomar banho, se alimentar. Então, quanto antes esse paciente começar uma reabilitação, um tratamento fisioterápico já dentro do hospital, também é importante. Psicologia, porque às vezes o paciente interna e a gente conversa e fala assim, você vai precisar ficar internado. E muitas vezes aquela pessoa tem compromissos, não quer ficar internada, pensa, mas um dia, e às vezes são 14 dias. Então, o psicólogo também tem que trabalhar ali para entender que o corpo dele está pedindo, né? A família também tem que se organizar para ficar com aquele paciente internado, né? Não sei, José, chegou o vídeo? Eu tenho um pequeno vídeo aí. Vamos. Esse vídeo é de onde? Do Instituto Latino-Americano da Sepse, que é um estudo com sede no Brasil, em São Paulo. É o ILAS, e inclusive o site deles, Instituto Latino-Americano de Sepse, tem várias informações e vários folders também para a população geral. Maravilha. Então, você telespectador, telespectadores todos atentos a esse vídeo, que tem informações, eu dei uma olhada. Bem didático. Bem didático. Profissional de saúde, o que você sabe sobre sepse? A sepse mata mais do que câncer de mama. A sepse mata mais do que infarto do miocárdio. A sepse mata mais do que AVC. E você, sabe do que se trata? Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas. Tempo é vida e você pode ajudar. A sepse se caracteriza pela disfunção orgânica ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do organismo à infecção. Essa infecção pode ser bacteriana, fúngica, viral ou por protozoários. Os focos infecciosos mais comumente relacionados à sepse são a pneumonia, a infecção urinária e a infecção abdominal. Mas a sepse pode ser originada a partir de qualquer outro foco. A sepse é uma síndrome complexa, podendo se apresentar de diversas maneiras e com diferentes disfunções orgânicas. Um dos principais mecanismos patológicos é a vasodilatação, levando à hipotensão, uma das principais manifestações da síndrome. Outros órgãos podem entrar em disfunção. Por exemplo, o pulmão, levando à dispneia, os rins, com redução do volume urinário, o fígado, a coagulação, ou ainda alterações no sistema nervoso central, levando à confusão, sonolência ou agitação. Pode também haver aumento dos níveis de lactato, por redução de oferta de oxigênio e, consequentemente, metabolismo anaeróbico. A letalidade por sepse no Brasil é muito alta, cerca de 50%. Estima-se que haja 400 mil novos casos por ano. São fundamentais para o controle dessa mortalidade o reconhecimento precoce e o tratamento adequado. Há evidências de que a cada hora de atraso na administração de antimicrobianos adequados leva ao aumento da mortalidade. Para isso, é super importante o treinamento dos profissionais de enfermagem, pois são eles os primeiros a identificar e atender esses pacientes. Eles devem estar atentos caso o paciente apresente sinais de resposta inflamatória, como febre, taquicardia ou taquipneia. Uma equipe médica bem treinada é fundamental para que o tratamento seja adequado. Os passos principais de tratamento são a coleta de exames, incluindo o lactato, a coleta de culturas e a administração de antibióticos, que deve ser feito idealmente na primeira hora de atendimento. Fluidos devem ser administrados em pacientes com hipotensão ou lactato alterado. O paciente deve sempre ser reavaliado dentro de 6 horas pelo médico responsável. O segredo é o diagnóstico e tratamento precoce. Informe-se.
Você também é responsável por salvar vidas. Agradecemos aí o Instituto Isla, né? Esse vídeo, apesar de ser para profissional, né, assim, e a gente sabe que aqui em Alagoas também muita gente da área da saúde conhece alguém, então é importante, mas a população geral também entender, né, porque é isso. Infelizmente, a gente recebe no hospital pacientes que quando a gente vai conversar já estão sintomas há 3 dias, há 5 dias, há 1 semana, quando, não, ele começou a ficar confuso no domingo, mas a gente esperou, tudo, porque é isso. O idoso muitas vezes não faz febre, né? Então vai esperando, aí parou de comer tudo. Aí quando fica no estágio, não, hoje a gente chamou, ele mal acordou, leva para o hospital, já está no estágio muito avançado e quanto mais tempo a gente demora, mais difícil tratar. O antibiótico já não faz o mesmo efeito. Então, por isso surge a máxima, né? Foi quando terminou o vídeo. Quer dizer, tem que entrar no tempo, porque essa máxima do tempo é, dinheiro, é vida, né? Tempo é vida. Tempo é vida. Outros dizem tempo é dinheiro, mas nesse caso, tempo é vida mesmo. Você demora, o germe já... Mas isso que você falou, doutor, já puxando, às vezes a gente não percebe como uma pessoa na casa, internada na UTI, o impacto que isso dá. Verdade. Imagina se é o pai de família, vamos pensar uma situação hipotética, um pai de família que tem um diabetes, e a gente sabe que homem já é mais difícil prestar atenção na saúde, tudo, faz uma infecção, não trata e aquilo realmente vira uma sepse. Um dia que ele não consegue mais nem levantar da cama. Se esse pai de família fica internado, vai para a UTI, às vezes a mãe precisa também parar de trabalhar para ficar acompanhando, fica no quarto. E aquilo já gera um problema financeiro também para aquela família. Não só domiciliar, mas um custo social também, né? Isso, porque quanto custa uma diária de UTI que o Estado tem que pagar. Exato, e que a gente tem, assim, infelizmente, menos leitos de UTI do que a gente precisaria, né? Verdade. E aí, e como a gente até mostrou ali no folder no início do programa, esse paciente, quando tem alta, vai ter alta com fraqueza muscular, com dificuldade, ainda vai tendo uma reabilitação, precisando ainda se readaptar, e às vezes ele leva 2, 3 meses para voltar ao seu estágio perfeito ali de saúde. Então, é um problema bem social também. A depender da causa, né? Da patologia, Isso. porque muitas vezes precisa de não só outras, a fisioterapia, Fonoaudiologia, fonoaudiologia, e também um controle ambulatorial, né? Isso, Então, a gente pensa assim, mas, por exemplo, infecção urinária. É só uma infecção urinária, eu vou tomar aqui um remedinho que o farmacêutico... Gente, nada contra farmacêutico, inclusive fazem parte da equipe para tratar esses pacientes, porque são pacientes que usam muitos remédios, a gente tem que ter cuidado com interações medicamentosas, tem que ter cuidado com velocidade de infusão, porque alguns antibióticos você tem que fazer em determinado tempo, mas a gente tem que ter muito cuidado com a automedicação. Né, que às vezes o farmacêutico é até, entre aspas, enganado, né? A pessoa diz, depois eu trago a receita, o médico passou, e às vezes não foi, né? Porque isso, se maltratado ou não tratado, vira algo mais sério, vira a sepse, e esse paciente, algo que poderia ser simples, termina virando uma internação, um risco maior. E às vezes, né, o paciente é o próprio negligente de si. Nós fizemos uma viagem, 3 colegas, e um colega que trabalha em UTI também, com infecção na mão, e começou a demaciar, com todos os sinais flogísticos, né, ficando vermelho, edema, etc. Ele não queria, né? Aí eu e a colega disseram, nós somos maioria aqui, nós vamos parar aqui na farmácia. E foi um protocolo, né? Eu tive que assumir a responsabilidade com a minha carteira de médico, fazendo uma prescrição, justificando na receita que se tratava de um caso de urgência para liberar esse antibiótico. Eu achei muito, apesar da burocracia, mas muito louvável por parte do farmacêutico, né? Existe farmacêutico e existe farmacêutico, assim como existe médico, existe médicos, assim. Mas ele foi de uma... e o paciente estava lá, ele estava vendo. Mas, felizmente, assim, nós dissemos para ele, olha, se não fosse o início do antibiótico, a gente não sabe o que já estava demaciando o braço todo, e você às vezes procurando o foco de entrada, que também era bem
né? E isso que você falou, doutor, existem médicos e médicos, por isso que também a campanha do Dia Mundial da Sepse é muito voltada para os profissionais de saúde. Porque às vezes a população até fala, não, mas eu fui ao hospital, eu fui com febre, fui com falta de ar, fui com taquicardia, o médico olhou e me mandou para casa e hoje eu estou pior. Então, infelizmente, a gente sabe que nós médicos, a equipe de enfermagem, todo mundo, a gente tem que ser sempre treinado e retreinado para justamente não deixar esse paciente passar, né? Verdade. É o que se chama no direito, porque às vezes acionam, alguns médicos respondem aí nos tribunais, porque é a perda de uma chance. Quer dizer, a oportunidade que tinha de fechar aquele diagnóstico era naquele instante, porque a próxima consulta está marcada daqui para quanto tempo, né? Quanto tempo ele vai ter acesso? E se já começasse a antibiótico-terapia naquele dia, já teria um resultado bem diferente. Doutora Aline, quais são as consequências das infecções graves? Então, doutor, existem consequências momentâneas, né? Então, quando a gente fala de sepse, que até eu costumo explicar para as famílias dos pacientes, né? Muitas vezes a gente escuta na mídia, infecção generalizada. Isso. Mas a sepse é uma infecção em um órgão, pode ser pulmão, pneumonia, pode ser a pele, pode ser urina, com efeitos nos outros órgãos, né? Então, por exemplo, efeito nos rins, pode dar insuficiência renal. Então, muitos pacientes que já têm problemas renais, ou às vezes que não têm, por conta da sepse, da inflamação causada, os rins deixam de funcionar e dá uma insuficiência renal, muitas vezes precisando de hemodiálise. Às vezes precisando de hemodiálise durante a internação, ou alguns casos, principalmente aqueles pacientes que já tinham problemas renais, vão precisar de hemodiálise depois da internação também. No coração, a pressão cair, e aí isso precisar de medicações mais fortes, que tem que ser feita na UTI. Às vezes precisar de intubação, porque o pulmão também ou está pela infecção ser no pulmão, ou por ele estar sobrecarregado. O nosso intestino também fica mais lento, então aquele abdômen fica mais distendido. Quem já tem problema no fígado pode desenvolver problema do fígado. Pouca gente sabe, mas o fígado é um órgão essencial para a nossa coagulação sanguínea. Às vezes as pessoas não fazem essa associação, mas é um órgão muito importante na coagulação. Então, o paciente às vezes tem problema de coagulação, falado no vídeo, e aí se corta, aquilo ali faz uma hemorragia, algum problema mais sério. Então, são lesões de órgão-alvo que a gente fala na terapia intensiva que a gente fica de olho. A longo prazo, esse paciente pode ter perda de massa muscular, ficar com atrofia muscular. Se já foi idoso, se já tinha dificuldade para caminhar, já pode ficar acamado. Então, isso já leva a uma perda de funcionalidade até, né, de qualidade de vida. Às vezes a gente tem visto também perda de memória, alterações que a gente chama cognitiva em adultos e idosos depois de uma internação por sepse. A pessoa começa a ter esquecimentos, ou a gente até fala, parece que eu estou ficando mais bobo, né? Não estou conseguindo entender. O que está acontecendo comigo? Então, o coração pode ter uma insuficiência cardíaca. Então, às vezes a pessoa diz, nossa, mas eu corri a orla inteira e não sentia nada. Agora eu corro de um barzinho para o outro, de um ponto a outro ali da orla, já fico cansado, né? Então, é um paciente, como você falou, depois da alta vai precisar de um acompanhamento ou por um clínico, ou por um geriatra, um infectologista, para ir ajustando as coisas. Maravilha. A pergunta que não pode deixar de ser feita, existem profissionais que estão na linha de frente, outros profissionais, como nós já entrevistamos aqui, que ficam fazendo os exames, né, o pessoal da imagem, dos laboratórios, e eles ficam... às vezes você nem sabe quem foi que fez o seu laudo, nunca viu, a não ser no nosso programa aqui que a gente traz. Sim. Mas existem os profissionais que a gente diz, trabalha por trás dos bastidores, mas os bastidores são o cenário principal, sim. Não é? Que são os intensivistas, não é? Quer dizer, apesar de você não conhecer, de você não estar lá por falta de acesso e etc., mas a gente vai falar um pouquinho sobre esse acesso, mas... são assim imprescindíveis no tratamento de um paciente que necessita de uma UTI. Então, esse preâmbulo é para perguntar a experiência da doutora Aline nesse período pandêmico, desde o início de 2000 até agora.
De 2020. 2020, né? Estamos aí no 3º ano. Felizmente, um período de trégua agora, espero que seja de finalização. Foi um desafio, né? É um desafio porque justamente isso. A gente, dentro da UTI, a gente já tinha nossos protocolos, nossa cabeça já era preparada para algumas síndromes, né? Então, chega o paciente com sepse, a gente já sabia ali passo a passo do que fazer. Chega um paciente com AVC, a gente também já sabia o passo a passo. Chega um paciente com infarto. Então, tudo era... Eu digo que o UTI é a área da medicina talvez mais matemática, assim. A gente tem ali um monitor, tem número, tem exame, e a gente trabalha com aquilo ali e vai seguindo protocolos, vendo para que lado ir. Chegou a Covid, a gente ficou, e agora? Não temos protocolo, não temos passo a passo. O que é que a gente faz com esse tanto de número? Vinham os exames, muito exame alterado, muitas vezes confundindo ou até sendo uma sepse, mas já não respondendo ao tratamento como a gente... Então, o paciente tem uma pneumonia por uma bactéria, que chega a fazer uma sepse, ser entubado, se chegar a tempo no hospital, a gente faz oxigênio, às vezes a gente entuba, faz um antibiótico, dá os cuidados e esse paciente melhora. Chega o Covid, a gente fazia tudo isso e não melhorava. Olha aí. E agora? E assim... Aí fica os principais desafios, né? E aí, nesse momento, é muito importante a gente ter, como a gente fala, quem tem amigo não morre pagão, né? Então, houve uma comunicação muito grande entre intensivistas da cidade, de outros estados. Eu, assim, só para... O pessoal deve estar percebendo o meu sotaque. Eu sou do Piauí, morei um tempo em Brasília, fiz a minha primeira residência lá, depois fui para Ribeirão Preto, fiquei 10 anos em Ribeirão Preto, São Paulo, e estou há 3 anos aqui em Maceió. Mas também andou pelos Estados Unidos, né? Tive experiências em UTI do Canadá em 2011 e em Baltimore, nos Estados Unidos, em 2017. E é interessante porque a preocupação que eles têm com infecção é a mesma. A gente vai lá e vamos ver se tem alguma fórmula mágica, não tem. A ciência é universal. Né? Eu lembro de uma perícia que nós fizemos aqui, de repercussão. Então, eu digo, olha, o que é uma onda T no eletrocardiograma aqui, em Boston, em Moscou, é o mesmo. A ciência é universal. Né? E essa preocupação... Eu lembro de uma vez que um professor fez um diretor de uma instituição nossa fez uma pesquisa sobre infecção hospitalar e os resultados extraordinários, mas publicou e a imprensa viu por outro lado. Então, existiu aquele estigma daquele hospital ser o único que tinha uma pesquisa, mas era o único que dizia que tinha infecção hospitalar. Né? É importante você ter falado disso, só para concluir da sepsis, da Covid. Então, foi assim, o desafio de a gente realmente não saber o que fazer, a gente conversava com os colegas e justamente isso. Hoje, felizmente, né, a gente está tendo acesso mais rápido a informações, a lives. Foi um período que teve muita live de professor da Espanha, professor dos Estados Unidos, a gente corria lá para ver se tinha alguma coisa diferente. Muito apoio de todas as equipes, enfermagem, fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, para a gente, terapia ocupacional, para a gente tentar trabalhar em conjunto, muito apoio das famílias, muitas vezes, assim, elas viam o nosso desespero também de estar ali diante de uma doença muito desafiadora, né? E só mudando um pouco de assunto, mas puxando o que você falou, aproveitando o tema da sepse, e esclarecer também, né, o que é uma infecção hospitalar, né? Muitas vezes as pessoas que na Covid foi algo também muito presente. A pessoa internava por Covid, que é uma infecção viral, e ao longo da internação desenvolvia infecções bacterianas adquiridas no hospital. Então, assim, só para esclarecer aos telespectadores, toda vez que você tem uma infecção associada à assistência à saúde, né, é uma infecção um pouco já mais grave. Não só dentro do hospital, casas de repouso, clínicas, pacientes que fazem hemodiálise, fazem quimioterapia. Então, todos esses pacientes são pacientes mais suscetíveis a infecções mais graves. A gente tem que estar mais atento. Dentro do hospital é um risco, não é um erro médico? Não necessariamente. Acredito que 99,9% das vezes não é erro. É justamente um risco que aquele paciente tem por estar sendo tratado. Então, a gente precisa fazer um remédio na veia, tem que manter ali, a veia pega para toda hora não ter que ficar furando. Algumas veias mais grossas. O próprio tubo da intubação, né, que foi muito conhecido na Covid, é um risco. Imagina que é um tubo que vai até a sua traqueia.
Então, aquilo ali pode também infectar. Então, na Covid, a gente tinha muito isso. O paciente internava pela Covid e depois pegava a infecção bacteriana. Então, é um risco que a gente, como profissional de saúde, tem que tentar evitar ao máximo, mas que, se não conseguir evitar, pelo menos fazer um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, né? Hoje o perfil muda, né? Muitas ideias trocadas, muitos aprendizados. Sim. Não é? É isso que a medicina, por isso que ela é rica, né? Por isso que eu digo que é ciência e é arte também, porque cada um teve uma experiência, algo que não estava previsto e, obviamente, os profissionais, muitos tombaram, né? Quantos colegas contraíram perdas significativas, né? Pessoas foram entrevistadas aqui, como o Sr. Celso, uma referência, seriamente ele é homenageado em cada programa que nós temos do Conselho Regional de Medicina. Nós saímos pelo interior e sempre se presta homenagem, principalmente pelo professor José Maria Constant, que é um infectologista também de renome, e nós sempre sentimos a saudade porque ele nos acompanhava todos. A experiência da doutora Aline, assim, o que poderia ter sido feito, o que não foi feito, ou que aprendizou, que lições foram tomadas? Doutor, eu acho que a gente tem que ter cuidado, assim, todas as doenças contagiosas, eu acho que nós como população, acho que no começo, e até nós médicos mesmo, a Covid chegou, a gente ficou um tempo ainda, às vezes duvidando, às vezes achando que... E aí talvez a gente tenha demorado um pouco realmente a nos resguardar e nós como população, sempre que dava um jeito ali, talvez, de quebrar o isolamento, pela questão da fobia social, mas a importância de respeitar, né, todas as regras, é para usar máscara, use máscara, não é para usar, eu acho que isso é importante. Nós, como profissionais de saúde, voltou muito à tona a importância de medidas simples, como a lavagem das mãos, você ter o cuidado antes de tocar o paciente, antes de ir para se proteger também. Então, eu até falo, a Covid trouxe isso muito de reforço de lavagem das mãos, que inclusive é uma das medidas mais simples que protege uma sepse dentro do hospital. O paciente internou por outra coisa, caiu, fraturou o fêmur. Muito idoso cai, fratura o fêmur e depois de alguns dias está infectado. E às vezes uma lavagem adequada das mãos, tanto dos familiares como dos profissionais, previne isso. E é um hábito antigo, né? A Bíblia Sagrada fala muito desse rito de lavar as mãos antes das refeições. Né? Se você tinha alguma forma de você acolher, tem uma passagem bíblica que Jesus estava na casa de um dos fariseus e aparece aquela mulher que lhe lava os pés. Sim, as quer mãos, dizer, o cara ficou ignorando essa situação, mas ele disse, olha, eu estive aqui, você não lavou os pés, não deu água para lavar as mãos, ela está fazendo tudo isso. Então, já existia toda essa referência e todo esse cuidado que nós devemos continuar. Eu acho que é uma lição importante, pouco nós nos preocupávamos com essas situações. Isso nós aprendemos muito. Questões de higiene, né? Higiene pessoal, higiene em casa, manter os nossos ambientes assim mais salubres, né? Eu acho que isso ajuda na saúde como um geral e também ter o nosso corpo fortalecido, preparado, porque uma infecção dessa, por exemplo, a Covid veio sem avisar, essas infecções que a gente está falando, pneumonia, infecção urinária, infecção de pele, quanto mais saudável o nosso corpo, assim, a boa alimentação, atividades físicas, nem que seja caminhada, né? Você manter uma rotina, melhor o seu corpo vai reagir a isso. Né? O corpo, quanto mais fortalecido, a gente sabe que reage melhor a qualquer coisa. Essas suas palavras já servem assim, de preâmbulo para a pergunta que nós vamos fazer. Quais são as medidas a serem... o que é que tem na programação do dia 13 de setembro, né? Que é o Dia Nacional Mundial da Sepse. Mundial da Sepse. Dia Mundial da Sepse, olha aí. Tá? Então, esse dia 13 de setembro, que é o Dia Mundial, ele é muito ligado às associações de intensivistas, né? Por isso que eu vim como intensivista. O foco é justamente esse, são campanhas para os profissionais, né, de saúde, todas as áreas, para reconhecer a sepse, para prevenir infecções relacionadas à assistência à saúde, e também para a população geral, e aí cada estado, cada cidade no Brasil, o próprio ILAS, programas, inclusive aqui estamos já fazendo nossa parte também, para esclarecer a população, por ser uma doença que
causa muita confusão, muita gente acha que é uma coisa, é outra, a infecção generalizada eu nunca vou ter, para mostrar que é algo que infelizmente é mais comum do que a gente gostaria. Isso né? acontece na família dos outros ou com as outras pessoas. Não, é só quando tá nas últimas, né, que a gente fala, e não é. Qualquer infecção grave que o seu corpo não está conseguindo combater, está lhe causando mais sintomas do que uma simples gripe, uma simples infecção mais branda. Procurar um hospital que, mesmo sendo sepse, se você não começar um antibiótico na hora, pode virar uma sepse. Não tomar antibiótico sozinho, né? Então são esses cuidados. Então o objetivo do dia 13 de setembro, se eu não me engano, a gente está no 20º dia, acho que foi recente, né, essa data, é justamente lembrar a população do que é os profissionais de saúde. Né? Maravilha. Nós agradecemos a doutora Aline Carvalho por estar aqui no nosso programa. Agradecemos também ao Hospital Vida, que é um hospital que patrocina o nosso programa, está aliado também em todas essas informações, serviços de prevenções de doenças e assim por diante. Fica aqui bem pertinho. O doutor Miguel Arcanjo é sempre esse empreendedor que não esquece de cada um de vocês, e tendo esse, procura o Hospital Vida também, além de outros hospitais. Também você que tem preocupação com sua alimentação, saúde, você que pede através na internet as suas alimentações, veja se a sua empresa também tem produto descartáveis da Ultraplast, que oferece marmitas, copinhos, maravilha. Doutora Aline, uma mensagem final para o nosso programa. Desde já a gente agradece, fique certo, precisando para o evento do dia 13/9, nós estaremos aqui à disposição. Muito obrigada, doutor Gesso, agradeço o espaço. Acho que para a população, cuidar da saúde no geral, né? Acho que a Covid mostrou que a nossa saúde muitas vezes está por um fio e a gente nem sabe, né? Assim, verdade. Não é o nosso bem tão precioso que nos garante viver, fazer nossas atividades, né? Então não espere estar com uma doença muito grave, muito avançada, não só a infecção, mas qualquer sintoma, um infarto. Não deixar as doenças chegarem num nível que fique mais difícil para nós médicos tratarem, nós profissionais de saúde tratar. Então vamos cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação e ficar, como o doutor Gesso falou, qualquer sinal diferente, procura um pronto atendimento, uma UPA, unidade de saúde, não deixe aquilo se arrastar. Acho que é o melhor que a gente pode fazer. Ter um cuidado com a saúde é importante. Eu ensinei durante 7 anos uma disciplina chamada anamnese. A queixa principal, a identificação, a queixa principal, os antecedentes, e às vezes ela faz uma investigação complementar, e às vezes é uma cárie dentária pela qual você deixa vulnerável à penetração de um estreptococo, né, beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. Esse nome é bem bonito, que eu aprendi no primeiro ano que fazia medicina, que vai causar uma endocardite. Então, é esse cuidado. Então, vamos cuidar do nosso corpo, cuidar da saúde, qualquer sintoma ou sinal assim, você deve procurar um médico adequado. Desde já, a gente agradece. Doutora Aline, muito obrigado. E a você, telespectador, muito obrigado. E até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.